Moçadinha, vai aqui mais um problema sobre campo elétrico uniforme. Perfeito? Então vamos lá, mais um probleminha importante para nós. Esse probleminha é exatamente o seguinte. O cara disse para nós que eu tenho uma placa muito grande, tá? E essa placa está eletrizada positivamente, criando um campo elétrico uniforme nessa região. Então ele diz no enunciado isso, é dado para nós, tá? Que o campo elétrico criado aqui é um campo elétrico uniforme. Então eu estou imaginando já que é uma placa muito grande, né? Essa região aqui é muito próxima da placa, tá certo? Então o campo é uniforme. Beleza. Temos aqui um fio de nylon e uma bolinha presa nesse fio. De tal maneira que, quando ela está em equilíbrio estático, ela fica desse jeito, formando um ângulo θ com a vertical, tá? Então, de tal maneira que o seno do ângulo θ é 0,6, o cosseno do ângulo θ é 0,8, tá? Então, essa é a maneira como ela fica. Muito bem. Sabendo que o peso da bolinha é de 2 newtons, a carga elétrica dela vale 3 microcoulombs, tá? Qual é o valor da tração no fio? E qual é a intensidade do campo nessa região? Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar no seguinte, vai. Vocês estão percebendo claramente que a bolinha está sendo repelida pela placa, tá? Ela veio para cá, ó. Então ela está sendo repelida pela placa, né? Se não fosse isso, não tivesse carga, não tivesse repulsão, não tivesse nada, ela ficaria aqui, ó. Ficaria encostada na placa aqui, está sendo repelida. Então a carga dela é positiva. E realmente é, porque ele deu para nós o valor positivo, ó, mais 3, tá? Então, fica bem claro que essa esferinha, essa bolinha, tem uma carga positiva. Perfeito? Bem, vamos verificar quais são as forças que estão atuando nesta bolinha. Primeira coisa, essa bolinha ela tem um peso. Está aqui, ele deu para nós, então estou vendo que ela tem aqui um peso. O peso é sempre um vetor dirigido na vertical para baixo, tá? O peso é sempre uma força dirigida para o centro da Terra, tá? É força de atração gravitacional, apontando para o centro da Terra. Perfeito? Maravilha. Tração. Esse fio aqui está puxando, logicamente tem uma tração. Então, esse fio está sendo esticado, né? Então ele está puxando a nossa esferinha para cá, então ele está, obviamente, fazendo aqui uma força de tração. Então, olha só, eu tenho aqui a força que o fio está fazendo. Isto aqui é o nosso T, que por sinal é um dos pedidos dele no item A, tá? E uma outra força que tem é elétrica, porque está sendo repelido, ó, elétrica. E a força elétrica, ela é exatamente para cá. Porque é uma força de repulsão, né, que está fazendo a minha bolinha vir para cá. Se não fosse essa força, ela não estaria nessa circunstância, tá? Então, força elétrica. Muito bem. Bom, um detalhe teórico que eu não posso esquecer, tem que ficar sempre muito claro para a gente, é que se esse corpo é positivo, ele gera um campo que eu posso representar por linhas saindo dele, tá? Ou por vetor que também vai estar saindo dele, tanto faz. Então, na verdade, gente, o nosso campo elétrico é um campo elétrico uniforme, onde eu vou representar por linhas ou por vetores, apontando nesse sentido. Então veja, esse é o sentido do meu campo elétrico, ó. Tá? Não podemos esquecer disso, isso aí é uma coisa fundamental para nós. Tá certo? Muito bom. E realmente, como nós já tínhamos dito, é um conceito que tem que ficar muito claro para nós. Olha, se eu estou colocando nesse campo uma carga positiva, ela sofre uma força com a mesma direção e sentido do campo nesse local. Tá? Se ela fosse negativa, a força seria contrária ao campo. Veja, se ela fosse negativa, ela estaria sendo atraída pela placa. A força seria o contrário. Então, isso nós não podemos esquecer. Isso para nós tem que ser arrozinho com feijão. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Peixe, como é que eu posso calcular o item A? Bom, para eu calcular o item A, então vamos lá. Resolução. A nossa resolução. Resolução. Né? Como nós fazemos na sala de aula, mantendo aqui a nossa característica, né, própria. Então vamos lá, item A. Item A. Para eu calcular a tração, gente, nesse tipo de problema, qual é o macete, qual é a manha que a gente tem que fazer nesse tipo de problema? Bom, vamos pegar
pegar as forças, todas as forças, e vamos decompor nas componentes vertical e horizontal. Vamos sempre fazer isso, botar as forças na vertical e na horizontal. Por que, peixe? Porque se esse corpinho está em equilíbrio estático, quer dizer que ele não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força resultante. Isso quer dizer o quê? Que a somatória das forças na vertical tem que ser zero e a somatória das forças na horizontal também tem que ser zero. Tá? Então vamos decompor? Isso é uma maneira bem geral de se fazer. Tem outras maneiras? Tem, mas essa é uma maneira bem geral, bem legalzinha de se fazer. Tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Qual é o macete? Vamos fazer o seguinte, vamos passar por esse corpo, tá? Uma linha, o nosso eixo X e Y. O eixo Y aqui vertical e o eixo X horizontal. Perfeito? Então vamos fazer isso. Olha só, eu vou passar aqui, vou até pegar aqui uma reguinha aqui, deixa eu ver se eu acho uma reguinha minha aqui. Muito bem. Aqui, eu tenho uma reguinha aqui. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos passar o nosso eixo, veja bem, o nosso eixo aqui vertical, ó. Como se fosse o nosso eixo Y, moçada. Olha lá. Tá? É o eixo que está passando por aqui. Tá certo? Então, isso aqui representa aquele nosso eixo Y lá da matemática. Tá certo? E aqui, o nosso eixo X, ó. Olha só. Aqui é o nosso eixo X. Tá? Aqui. Botar bem pontilhadinho para você ver que é um artifício que nós estamos usando aqui. Olha só. Tá? Aqui eu tenho o nosso eixo X. Muito bem. Perfeito? Então tá ali, ó. Eixo Y na vertical, eixo X na horizontal. Tá bem? Muito bom. Então, o que nós vamos fazer agora? Decompor as forças, né? E como que a gente decompõe essas forças? Então, aqui, observe que o peso já está na vertical. Então, eu não preciso mexer com ele. A força elétrica também já está na vertical. Não preciso mexer com ela, né? A força elétrica, ela já está aqui, ó. Ficou um pouquinho ruim aqui. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, para você poder ver direitinho. Olha só. Aqui é a nossa força elétrica, ela já está aqui na horizontal, tá certo? Então eu não preciso me preocupar com ela. Quem que eu preciso me preocupar? Com a tração, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos decompor a tração, ó. Então eu vou decompor a tração. Para isso, gente, como que eu decomponho? Eu venho na pontinha do vetor e passo uma perpendicular ao eixo, ó. Tá? Veja, aqui é perpendicular, ó. Então, com isso, eu vou achar uma componente da tração, olha só, que é esta componente aqui, ó. Essa componente eu vou chamar de TX. Olha só, tá? Do mesmo jeito, eu vou passar uma perpendicular a esse eixo. Olha aqui. Olha lá, tá? E vou achar esta componente aqui, que seria o nosso TY, ó. Olha só, aqui seria a componente perpendicular. Aqui a caneta está falhando um pouquinho, mas eu acho que dá para... Aqui seria o nosso TY. Olha aí, ok? E aqui o nosso TX. Tá? Muito bem. Bom, aí alguém vai perguntar, ô Peixinho, mas como é que eu posso calcular esse TX? Como que eu posso calcular o TY? Tranquilo, você não pode esquecer que este ângulo aqui, veja bem, gente, isso aqui é uma reta, tá? Aqui eu tenho um ângulo θ. Este ângulo aqui, como nós já aprendemos a matemática, é exatamente igual ao θ. Olha só, exatamente igual ao θ, tá? Observe que são ângulos alternos internos, ó. Então eles são iguais. Tá ok? Isso nós temos que lembrar lá da geometria, tá certo? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos imaginar que nós temos aqui um triângulo. Veja que aqui é perpendicular, ó. Então imagine esse triângulo aqui. Veja, moçada, que o TY, o tamanho dele é exatamente igual ao tamanho deste lado, que é o cateto oposto ao ângulo. Repito,
o vetor TY tem exatamente o tamanho deste lado, que é o cateto oposto ao ângulo. Quando o vetor refere-se ao cateto oposto ao ângulo, eu vou lembrar de uma definiçãozinha lá da matemática, que diz assim, vou colocar aqui no rascunho para eu apago, ó. Seno do ângulo é exatamente igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o meu TX, tá? É o meu TX. Quem é a hipotenusa? É o T. Olha lá, hipotenusa é o T. Então, aqui, no nosso caso aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Cateto oposto é o nosso TX e a nossa hipotenusa é o T. Olha só. Então, se eu passar o meu T multiplicando, T vezes seno de θ, isso aqui é exatamente igual ao TX. Lembra que isso aqui você já viu na matemática. Lá nos seus primeiros anos, talvez no primeiro ano, né, do ensino médio. Tá certo? Então, é isso que nós vamos usar. Então, olha só, quem é o meu TX? TX é exatamente igual a T seno de θ. Tá? Um detalhezinho fácil para você guardar. Ó, cateto oposto é o cateto que está separado do ângulo, separado do seno. Tá? Se eu quero o cateto separado do ângulo, eu pego a hipotenusa e multiplico pelo seno. Se eu quero o cateto que está colado no ângulo, eu estou querendo o cosseno. Colado cosseno. Então o que muda? Aqui entra cosseno. Tá? Então eu sei, na verdade, que o nosso TY, olha só, o nosso TY, olha lá, nesse triângulo aqui é o cateto colado no ângulo, é o cateto adjacente ao ângulo. Então, quando é isso, eu uso T vezes cosseno. Tá certo? Ó, peixinho, mas de onde veio isso? Eu não entendi. É só você usar a definição de cosseno. O que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente, que no nosso caso é o TY, dividido pela hipotenusa, que é o T. Olha só, que é o T. Se você pegar o T e passar multiplicando, T vezes cosseno é o TY. Tá? Então, tá ali feitinho, bonitinho. Ok? Então, só lembrando, só para lembrar da matemática, tá joia? Então agora eu vou apagar aqui, porque foi um rascunho só de lembrete, tá? Então, beleza, muito bem. Ok. Bem, só que agora, moçada, nós estamos vendo exatamente o seguinte, ó. Veja, seno e cosseno eu tenho, tá? Então, o TX, na verdade, vai ser T vezes seno de θ. Quem é o seno de θ? É o 0,6, tá? Então, seria T vezes 0,6. Esse é o meu TX. E o TY? Quem é o TY? Ó, TY vai ser T vezes o cosseno. Olha o cosseno dado do problema, ó, 0,8. Então, T vezes 0,8. Só isso, Peixoto? Só. Tranquilinho, tá? Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte aqui. Repito, para esse corpo ficar em equilíbrio, o problema disse que ele está em equilíbrio, obrigatoriamente, a soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo. Ou seja, a resultante na vertical tem que ser zero. Maravilha? Então vamos lá. O único jeito da resultante ser zero é o peso ser igual a TY. TY ser igual a peso. Então vamos lá. Então, TY tem que ser exatamente igual ao peso. TY é T vezes 0,8. Tem que ser igual ao peso, que ele já deu para nós que vale 2, ó. Nossa, carinha. Olha o meu T aqui, gente. Olha lá. 2 dividido por 0,8. 0,8 está multiplicando, passa dividindo. Caramba, Peixola. É isso aí, tá? Então, isto aqui vai dar exatamente 2,5 newtons, tá? Olha lá. Esse aqui é o valor do nosso T, da nossa tração, né? Muito bem. Deixa eu só dar uma... Vamos fazer assim.
aqui salientar, isso aqui é uma resposta, é a resposta do item A, tá? Então, como ela é a resposta do item, eu vou deixar aqui bonitinho assim, realçando, para a gente ver que é uma resposta. Tá bem, moçada? Tá? Então tá aí algo que ele pediu para nós. Agora eu vou fazer o seguinte, fazer esse pedacinho aqui, eu acho que dá. Ele está pedindo agora, no item B, para que calculamos o valor do campo elétrico nesse local, tá? Então vamos lá. Olha só, campo elétrico nesse local, né? Então, é isso que ele pede no item B. Muito bem. Eu tenho uma placa. Alguém poderia falar o seguinte, Peixe, se é placa, eu não teria que usar esta fórmula aqui, ó. E igual... Não foi isso que você fez no outro vídeo? Foi. Só que aqui, gente, não dá para eu usar essa fórmula. Por que, peixinho? Ué, eu não tenho a densidade, não tenho a carga da placa, não tenho nada, ele não me deu nada. O programa não deu, não tenho dado nenhum que possa usar naquela formulinha ali. Tá? Então, nesse caso, não tem problema. Vamos abandonar essa fórmula. Essa fórmula não. Bom, então vamos lá. O que eu posso usar? É aí que nós temos que procurar no nosso formulário. E no nosso formulário, nós vamos ver o seguinte. Observe. O Tx é igual a força elétrica, tá? Então, olha lá, força elétrica tem que ser obrigatoriamente igual ao Tx. Ué, por que, peixinho? Não entendi. Porque na horizontal o resultante tem que ser zero, senão isso aqui não fica parado, tá? Ou seja, somatória das forças para a direita é igual a somatória das forças para a esquerda, perfeito? Então ali, tem que ser igual. E a força elétrica, eu lembro lá do meu formulário que a força elétrica ela pode ser calculada por esta fórmula aqui, ó. Ah, entendi. É isso aí. Observe que o Tx é T vezes 0,6. O T eu já tenho. E a força elétrica é o Q vezes E. O Q eu já tenho. Conclusão, só falta o E, eu acho o E. Olha que legal, olha que massa, olha que 10, né? Mamãozinho com açúcar. Certo, gente? Então vamos lá, então vai. No lugar da força elétrica, eu vou colocar Q vezes E igual. No lugar do Tx, eu vou colocar T vezes 0,6. Olha aí. Olha para você ver como ajudou bastante eu ter decomposto aqui o T em Tx e Ty. Olha para você ver como ficou bem mais fácil o problema, né? Então vamos lá. Então quem é o E que é o que ele está querendo no item B, né? Quem é o meu E? O meu E nada mais é do que, olha só, T vezes 0,6 dividido por quê? Nossa, virou continha. Pura conta. Então, ó, quem é o nosso E? O nosso E vai ser, olha lá, o valor da tração 2,5. 2,5. Vezes 0,6, maravilha. Dividido pela carguinha. A carguinha ele deu aqui para nós, 3 micro. 3 vezes, opa, sujou ali, deixa eu ver. 3 vezes 10 a 0 é micro, gente, milimicro, 10 a menos 3, 10 a menos 6, milimicro nanopico, 3, 6, 9, 12, tá? Então, 10 a menos 6. Beleza, pronto, acabou a física, virou continha matemática, pura continha matemática, né? 10 a menos 6 passa para cima como 10 a sexta, né? 10 a sexta vai ficar, aqui em cima vai ficar 6 vezes 10 a quinta, esse 10 a menos 6 que passou lá para cima, né? 6 simplifica com 3 dá 2, 2 vezes 2,5 dá 5. Então 5 vezes 10 a quinta, newtons por cubo. Pronto, eis aí a nossa resposta. Tá? 5 vezes 10 a quinta newtons por cubo, está aqui o nosso item B. Então, eis aqui, gente, um probleminha de campo elétrico uniforme, aonde ele não dá para nós a densidade superficial, aonde você não vai usar
aquela formulinha de campo elétrico, aquela fórmula específica para campo elétrico uniforme formado por uma placa, tá? Eu tenho que procurar outras alternativas, e essas alternativas que eu mostrei nesse programa para você, tá? Isso aqui é um probleminha lá de um pêndulo, né? Uma espécie de um pêndulo eletrostático, tá certo? Dentro de um campo elétrico, ok? Então, tá aí um outro modelo de problema, um problema diferente, um modelo diferente, para você ter também, como eu falei, como modelo na sua cabeça para poder treinar. Quanto maior a quantidade de modelos você tenha na tua cabeça, mas tendo entendido e não decorado, mais fácil, melhor vai ficar para você encontrar saídas em problemas inéditos. Por quê? Não vão estar variando muito dessas situações que nós estamos colocando. Tá bom, moçadinha? Então tenta estudar, tenta entender bem o que nós fizemos, tenta resolver novamente o problema sem olhar, depois de você ter entendido direitinho, para ver se ficou bem claro quais os passos, o que você tem que fazer. Tá bem? Então, até mais, joia, até o próximo vídeo. Valeu!